Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós teremos uma aula de revisão, certo? De conteúdos que nós vimos no ano passado, tá? Então, fiquem bem atentos para relembrar tudo e desenvolver as atividades. Isso será bastante importante para os conteúdos que a gente vai começar a ver já da série de vocês, que é o 8º ano. Para a gente chegar lá, é necessário relembrar algumas coisas, se for o caso, reaprender, para que não tenham dificuldades agora nesses novos conteúdos, tá? Então, nós temos a revisão 1 essa semana e revisão 2. Nessa revisão 1, nós temos alguns assuntos que vamos trabalhar. O primeiro assunto que nós vamos trabalhar hoje é sujeito e predicado, certo? Então, sujeito e predicado, né? Quem lembra do que é sujeito e predicado? Vamos pensar. Bom, sujeito é o termo da oração que informa de quem ou de que se fala, não é isso? E com qual o verbo geralmente concorda. E o predicado é aquele termo da oração que geralmente apresenta um verbo que está em concordância com o sujeito e que contém uma informação a respeito do sujeito. Então, quando a gente estudou, a gente sempre, né, o ideal, a gente localiza o verbo, vê com quem concorda aquele verbo, e aí a gente acha o sujeito. Em seguida, a gente identifica o predicado porque é o restante da frase. Vejamos essa frase aí. Flávia chegou ao cinema atrasada. Observem que nós temos um verbo, chegou, portanto, é uma oração. Se é uma oração, ela vai ter esses termos essenciais que são o sujeito e o predicado. Então, observando, né, de quem ou de que se fala, vemos que nós estamos falando de Flávia, não é isso? Flávia é o nosso sujeito. Esse sujeito, ele concorda com o verbo. Veja que Flávia está no singular e chegou também está no singular. O predicado, que é aquela parte da oração que contém o verbo, está aí, chegou ao cinema atrasada. Quando a gente retira o sujeito, o que sobra é o predicado, tá bom? Então, isso aí é o sujeito e o predicado. São termos essenciais porque se tem uma oração, é necessariamente obrigatório que existam esses termos, certo? E aí, dentro desses sujeitos, nós temos os tipos de sujeito, né? Que nós vimos 4 tipos de sujeito e também aquela oração que não tem sujeito. É importantíssimo também relembrar esses elementos da oração, que são elementos ou termos essenciais da oração. Então, o sujeito, ele pode ser classificado como sujeito simples, composto, desinicial, indeterminado e também temos a oração sem sujeito. Vejam aí os exemplos. Primeira coisa, o sujeito simples e o composto é aquele que aparece na oração, não é? Todo mundo lembra. O simples é aquele que só apresenta um núcleo e o composto que apresenta 2 ou mais núcleos, como nós podemos ver aqui no exemplo. Priscila está muito feliz, nós temos um sujeito simples, que é Priscila, só tem um núcleo, e Priscila e Adélia estão muito felizes, nós já temos aqui um sujeito composto, com 2 núcleos que são Priscila e Adélia, né? Estamos falando de 2 seres. O sujeito desinicial é aquele que ele não aparece na oração, mas a gente consegue identificar pela desinência do verbo. Então, ele está implícito na desinência do verbo. Quando eu digo decidimos ler Peter Pan, o sujeito ele não aparece, mas automaticamente nós sabemos que se trata de nós, porque o verbo decidimos tem a desinência do pronome nós. O sujeito indeterminado é aquele que não aparece na oração, mas nós não conseguimos identificar esse sujeito, tá? Então, assim, por que a gente não consegue identificar? Por 2 motivos. Ou porque a gente não quer dizer quem praticou aquela ação, ou simplesmente porque eu não sei quem praticou a ação. Quando eu digo aqui, quebraram a mesa da cozinha, dá a entender que alguém quebrou, mas eu não sei quem quebrou essa mesa da cozinha. Ou então eu sei quem quebrou, mas eu não quero dizer quem quebrou. Eu omito essa informação. E aí eu uso para isso o verbo na terceira pessoa do plural, quebraram. Ou eu posso também usar o verbo na terceira pessoa singular, com o pronome se, quebrou-se a mesa da cozinha. E por último, nós temos a oração sem sujeito, que é aquela em que a declaração expressa pelo predicado não é atribuída a nenhum ser.
Choveu aqui essa semana. O verbo é choveu. A gente não tem um sujeito que pratique essa ação. Do mesmo jeito, há 3 livros sobre a mesa. O verbo é haver, com o sentido de existir. Não existe nenhum ser que pratica essa ação. Por isso que a oração ela é considerada sem sujeito. Ela só tem predicado. Tá? Espero que vocês tenham relembrado isso que a gente já trabalhou. E aí, nós temos também, dentro ali do predicado, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. São termos que estão dentro do predicado, certo? O que é um verbo de ligação? É aquele verbo que a gente chama de verbos de estado ou de mudança de estado, que eles vão ligar, por isso que eles recebem o nome de verbo de ligação, um sujeito à sua característica. E essa característica, ela vai ser chamada de predicativo do sujeito, como nós podemos ver aqui. João parece cansado. O sujeito é João. A sua característica é cansado. E o que liga o sujeito à sua característica é o verbo parecer. João parece cansado. Cecília está doente. Cecília é o meu sujeito e a sua característica é doente, que está sendo ligada pelo sujeito por meio do verbo estar. E a outra oração, todas as crianças daquela sala são tranquilas. E a gente tem o sujeito, todas as crianças daquela sala, e sua característica é tranquilas. E o que liga esse sujeito à sua característica é o verbo de ligação ser, que está aqui, são, tá bom? Simples também, acredito que todo mundo lembra desse assunto. E por último, na nossa revisão, nós temos o adjunto adnominal, que é um termo acessório da oração. Por que acessório? Porque se eu retirar ele da oração, ele não vai causar tanto prejuízo para o sentido, muito menos para a estrutura, certo? Como assim? Então, esse adjunto adnominal são termos que eles giram em torno do substantivo, independente da posição que o substantivo esteja. Se seja um sujeito, se esteja num predicativo do sujeito, do objeto, se esteja no objeto. Onde tiver um substantivo, que tiver algumas palavras que se referem a ele, essas palavras serão adjuntos adnominais. E para ser adjunto também precisa estar junto do substantivo, viu, gente? Vejam aqui esse poeminha que eu criei. As borboletas amarelas voam através da minha janela. 1, 2, 3, 4 borboletas seguem voando, iluminando meu quarto. Não sei para onde vão, não sei que dia da semana irão, nem quando voltarão. Mas aquelas borboletas amarelas trazem vida para meu coração. Então, a gente tem aqui vários substantivos que estão aqui, ó, sublinhados. Borboletas, janela, borboletas, quarto, dia, borboletas e coração. São substantivos. Relembrando, substantivo é aquela palavra que dá nome aos seres. Observem que essas palavras que estão destacadas de vermelho, elas vão trazer alguma informação a mais sobre o substantivo. Então, nós temos artigos, as borboletas, tá vendo? A gente tem adjetivos, amarelas, né? Que é uma característica desse substantivo. Inclusive, locução adjetiva, lá ali, ó, no sexto verso, quando eu digo dia da semana. Então, da semana é uma locução adjetiva que se refere a dia. Nós temos pronomes, por exemplo, minha, que é um pronome possessivo, meu, aquelas, que é um pronome demonstrativo, certo? Nós também temos numerais, quando eu digo 1, 2, 3, 4 borboletas. Esses numerais 1, 2, 3, 4 também estão se referindo a borboletas e estão trazendo uma informação a mais. É adjunto adnominal. Se eu retirar essas informações, o núcleo daquele sentido ele vai permanecer, que é o substantivo. Logicamente que a informação não vai ficar tão completa, mas eu não vou perder o sentido total dessa frase, tá bom? Então, aí, relembramos esses assuntos do ano passado. Vocês vão desenvolver o exercício que está nos materiais complementares, tá bom? Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Então, tchau para vocês!